O terrorista que levou a cabo o atentado no passado fim de semana em Lisboa saiu em liberdade e ficou apenas com a obrigatoriedade de apresentações na esquadra. Foi assim que decidiram as pessoas responsáveis pela aplicação da lei portuguesa. E eu gosto de fazer uma distinção entre lei e justiça. Porque quando não há um referente moral numa determinada nação, as pessoas deixam de olhar para a lei como a aplicação da justiça. Porque justiça é outra coisa. A justiça é objetiva. Tem de estar para lá de interpretações, tem de estar para lá da própria mente humana. A lei não. A lei é puramente dependente da mente humana. É uma construção, é uma abstração, é uma ficção. Mas, enquanto meio, deveria servir para garantir a preservação e a segurança dos cidadãos. Ora, libertar um terrorista não me parece que cumpra esse objetivo. A lei está instrumentalizada. A lei é política. Está altamente politizada. E ficou mais uma vez demonstrado isso mesmo. A comunicação social está minada. Altamente, profundamente enviesada. E é por isso que querem, a comunicação social quer pôr pressão na lei, nos fazedores e aplicadores da lei, para condicionarem a atuação no meio digital. Para nos silenciar. Porque sabem que aqui, e como dizem os comunas, não passará. Posto isto, eu decidi fazer uma revisão sobre aquilo que significa um ato terrorista ou terrorismo. E após as minhas investigações decidi, ou tomei a consciência de que sim, foi um ato terrorista. Foi objetivamente um atentado terrorista. Ora, segundo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, segundo a Resolução 1566 de 2004, atos terroristas são atos criminosos, inclusive contra civis, cometidos com a intenção de causar morte ou ferimentos graves, ou a tomada de reféns, com o propósito de provocar um estado de terror na população em geral, ou de intimidar uma população ou coagir um governo ou organização internacional a fazer ou abster-se de fazer algo. Eu sei, eu sou crítico das tomadas de decisões nacionais em função do que dizem organizações supranacionais. Mas tendo em consideração que o Estado português age em função dessas organizações supranacionais, parece-me coerente utilizá-las para justificar o meu posicionamento. Ou seja, foi cometido um ato criminoso contra civis com a intenção de causar a morte ou ferimentos graves, com o propósito de provocar um estado de terror na população em geral. Não estou a, não estou a perceber qual é a dúvida. Segundo o Conselho de Segurança da ONU, foi um atentado terrorista. Segundo a União Europeia, segundo a Diretiva 2017-541, no artigo 3º, são infrações consideradas terroristas quando são atos dolosos que, dada a sua natureza ou contexto, possam afetar gravemente um país ou organização internacional e sejam praticados com um dos seguintes objetivos: intimidar gravemente uma população, compelir indevidamente um governo ou organização internacional a abster-se de fazer algo, desestabilizar ou destruir estruturas políticas, constitucionais, económicas ou sociais fundamentais. Ora, foi um ato doloso que, dada a sua natureza ou contexto, afeta gravemente um país. Porque afeta na sua função principal, que é a preservação e a segurança dos cidadãos. E foi provocado com o objetivo de intimidar gravemente uma população, de compelir um governo, no caso, a abster-se de fazer algo ou a fazer algo, foi, não pensa que o objetivo aqui é outro, e destabilizou aquilo que são algumas das estruturas sociais fundamentais, nomeadamente atingindo, ao que parece, pessoas grávidas, crianças, idosos, ou seja, a preservação, já nem falo dos adultos, dos homens adultos, mas que também merecem ser colocados aqui neste patamar, mas atingir uma grávida é atingir a preservação da nação, porque sem portugueses
não há Portugal. É atingir profundamente aquilo de mais valioso há numa nação: o seu futuro, a sua preservação, a sua conservação. E vamos aqui à lei portuguesa. A lei 52 de 2003. Lei do combate ao terrorismo. São infrações terroristas os atos dolosos que, pela sua natureza ou contexto que são cometidos, possam afetar gravemente o Estado, um Estado estrangeiro ou uma organização internacional, quando praticados com o objetivo de de intim- de intimidar gravemente certas pessoas, grupos de pessoas ou população em geral, cumprir indevidamente os poderes públicos ou perturbar gravemente ou destruir as estruturas políticas, constitucionais, económicas ou sociais fundamentais. Foi um ato doloso pela sua natureza ou contexto, foi cometido de forma a afetar gravemente um Estado, o nosso Estado. E como eu já referi anteriormente, que atacou o nosso Estado naquilo que de mais importante existe num Estado. Sem isso não há necessidade de existência de Estado, que é a preservação e a segurança da sua população, nomeadamente do seu futuro, atingir grávidas e crianças, ou, ou mesmo se os atingir, correndo o risco de os atingir, sabendo que lá estão, a tirar um coquetel molotov, sabendo que estão ali crianças grávidas, idosos, o que é que seja, ou quem quer que seja, está a perturbar gravemente e até a tentar destruir estruturas sociais fundamentais. E posto isto, andei a rever alguns manuais anteriores de relacionados com a minha profissão e, e encontrei as definições de terrorismo e defino terrorismo como o uso intencional de violência ou meios coercivos por um indivíduo ou mais, ou seja, por um indivíduo ou um grupo, com o objetivo de gerar medo, intimidar ou coagir pessoas, grupos, populações, governos ou instituições, visando alcançar objetivos políticos, ideológicos, religiosos ou económicos. Aqui houve uma motivação claramente ideológica e política. Porque toda a política é ideológica. Atenção, esse é um mito que se criou, mas toda a ideologia é política, mas nem toda a política é ideológica. E há motivos políticos, há motivos ideológicos, já se soube, parece, era um anarquista, ou seja, um indivíduo de extrema esquerda, que eles gostam de fingir que não estão ligados a partidos, mas todos sabem que estão ligados a partidos, sim senhor. Eles é que gostam de fingir que não. Até o Chomsky fala disso na sua obra sobre o anarquismo. A não ser que o Chomsky não seja bem um anarquista e vocês é que são os tais anarquistas mesmo a sério. E posto isto, partindo do princípio que foi então um atentado terrorista, não encontro qualquer justificação para que não seja tratado enquanto tal. Não percebo. Eh, Quando, agora em relação à comunicação social, há uns largos meses, andámos quase um mês a ouvir falar de nazis em Portugal, era nazis em todo lado. Não estavas uma pedra, estava lá. Isto porquê? Porque um ator foi brutalmente agredido. Um ator foi brutalmente agredido por nazis. Mas como nós já estamos habituados a estas montanhas que acabam por parir um rato, esta notícia foi-se desvanecendo. E porquê? Se veio a perceber que a tal brutal agressão tinha sido um estalo. É, é isso que fazem, é isso que faz a extrema-direita portuguesa, as chapadas. Uh, Andámos também, muito recentemente, a ver na comunicação social um pânico generalizado, comentadores, opinadores, tudólogos, de serviço, tudo, a falar sobre o grupo de 143, que ao que parece tinham escudos feitos de lata, panfletos, megafones e pressões de ar. E armas de paintball. E segundo parecia, tinham um plano para uma guerra racial que ia ser levada a cabo por pai 50 gajos. Bem, no final vimos 3 ou 4 ficaram em prisão preventiva. Não ficaram os tais 50 que estavam envolvidos nessa tal guerra racial. Portanto, não havia nenhum plano de guerra racial, estas tretas. Se não tinham ficado os 50 e tal detidos, e não ficaram. Ficaram 3 ou 4 detidos, enfim, ficámos a perceber que existia em Portugal um grupo que fazia airsoft, paintball, tinha escudos feitos de lata, e megafones, panfletos, faixas, bandeiras, livros. Terrível, terrível, terrível. Foram
Dias intensos de debate público da comunicação social que quer ser levado a sério, depois não percebe porque é que não são levados a sério. Foi isto que aconteceu, é isto. A extrema-direita, que gostam de fazer equivalência à extrema-esquerda, faz isto. Temos um indivíduo de extrema-direita que está preso porque escreveu coisas na internet. É por isso que ele está preso. E, entretanto, já vimos pessoas de esquerda a dizer coisas muito piores do que aquilo. Muito, mas muito piores, muito piores. Mas, eu acho que é estúpido seres preso porque dizes coisas na internet, portanto, devem estar soltas. E muito bem. É muito bem, mas, se calhar, eu é que estou errado. Eu já escrevi sobre isto quando se deu o assassinato de Charlie Kirk, também por um indivíduo de extrema-esquerda. Escrevi no Observador, podem ir lá procurar, que vão encontrar o meu artigo. Se calhar está na hora de começarmos a fazer o mesmo. De tomarmos as instituições para nós, colocarmos pessoas da direita, pessoas conservadoras, e até de extrema-direita nas instituições, e começar a pagar a mesma moeda. Pois, pá, não sei, se calhar vai ter de ser assim, não é? Porque esta ideia de à direita quer-se lutar por uma lei igual para todos, por uma comunicação social isenta. Bem, à esquerda não. Se calhar eles é que estão certos, não é? Se calhar vamos ter que dar razão à esquerda e começar a fazer exatamente o mesmo e aprender com eles. Que eles são bons nisto. Eles fazem isto e a seguir vendem a ideia de que é pelo amor. É pelo amor, a culpa é dos outros. Eu ontem ouvi, passei alguns no TikTok por um vídeo de um tipo a dizer pá, que a culpa era das pessoas que lá estavam porque tinham levado para lá crianças. A culpa é da gaja que levou uma mini saia, né? Pá, e é assim que nós estamos. Eu passei rapidamente pela RTP e estava lá uma tipa qualquer a falar daquela marcha como se fosse o Paulo Núncio a estar errado. O Paulo Núncio é que está errado. Não é terrorista, não é terrorista. É o Paulo Núncio. O Paulo Núncio é provavelmente dos melhores deputados que está neste momento na Assembleia da República. Se o Paulo Núncio for líder do CDS, o CDS volta a ser um partido a sério e a ser levado a sério. Eu já falei disto várias vezes. O CDS pode perfeitamente agarrar o espaço conservador que está vago em Portugal. Eu sei que o pessoal do Chega às vezes não gosta de ouvir isto, mas Chega não é um partido conservador. É um partido de poder. E fará tudo para chegar ao poder. Chegará provavelmente por outra via, por uma via mais à direita. Mas não é um partido ideologicamente conservador. E não está nada de errado com isto. Está tudo bem com isto. Mas o espaço ideológico está vazio. E pela própria natureza do CDS, eu acredito que o CDS consegue agarrar esse espaço. E portanto é isso que nós temos, não é? Uma lei com dois pesos e duas medidas e uma comunicação social que está altamente, profundamente enviesada. É difícil levar este país a sério. É muito difícil. Quando nós vemos que isto não está a abrir telejornais, que não há pressão mediática sobre este caso, que quando a violência vem da extrema-esquerda, e é praticamente sempre da extrema-esquerda, está tudo bem. Fingimos que não é nada porque é a violência do bem. É o terrorismo do amor. Enfim, obrigado por terem assistido ao vídeo. Subscrevam o canal, é muito importante subscrever o canal. Coloquem os gostos, comentem, partilhem essas coisas. Muito obrigado a todos. E até um dia.